Recebendo aqui a Lavínia. Acertou. E o Ico. Só temos que ajeitar essa posição dessa câmera aqui. Enquadrar esses dois artistas. O Ico é artista. Eu só toco terror nesse partido e na vida. Oi, Tamara. Como é que tá o programa? Tranquilo? Tranquilo. Já sai o som já? Ali já. E aí, sábado passado então não deu. Ele tava na conferência. Chega mais perto dela, ô Ico. Ah, o violão? Tu chega lá, a cadeira vai lá. Você tá mais perto de mim, ó. Aí. Minha tia agora eu vou chamar pra continuar. Vê se para de fazer barulho durante quando a gente tá falando. Tchau. Deixa eu afinar aqui. 10h56 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Agora você que estava me enxergando na tela só vai ouvir minha voz. E aí eu vou botar um casal que é mais bonito que eu, né, para aparecer na telinha. Vocês já estão assistindo esses parceiros que a gente está construindo aí para o Debates e Opiniões. Então já vamos de música aí, vamos lá, Ico. Deixa eu botar só o áudio aqui. Dá um alô aí, Ico e Lavínia. Ele tá soletrando, né? Eu. Não, tem que soletrar porque. Difícil. Bom dia, Ita, mais uma vez. Isso, tá tudo jóia. Obrigado pelo convite. Vamos de música então. Vamos abrindo de música, a parte 2 aí do debate. Músicas autorais, né? Música autoral. E temáticas. Produção aí. Eles não sabem de nada. Eles não estão na estrada. Mandam na tua vida, assim ou mais. Eles dominam a regra. E eles te prendem e se negam. Ou te mandam pra longe com um pontapé na bunda. Te afundam nessa deprê, do nada poder fazer. Como se tudo que a gente faz fosse tentar fazer. É a lei do acobertar, o nosso escancarar, pra chegar no fim a gente dizer que assim não dá. Poucas cabeças são fortes, tem os que expõem o seu preço, tem os que fogem pra qualquer lugar de risco, de gozados gozadores, de conscientizados atores, trocam suas dores por carnavais de hora. É a vida, vambora, é a vida, encara teu companheiro, pois quem não nasceu pra simplesmente sorrir, tá aí pra mudar.
e nessa te orienta, segura tua mente sã. Do lado tem um irmão, tem uma irmã. É a vida, vambora, é a vida, encara teu companheiro. Pois quem não nasceu pra simplesmente sorrir, tá aí pra lutar. E nessa te orienta, segura tua mente sã. Do lado tem um irmão, tem uma irmã, querendo se libertar. Valeu. Ê! Vai falando aí. Fala aí. Lavínia, traz aí teus temas, a tua mensagem, inicia para nós. Ela já está publicando lá. Já publiquei aí na página. Mas bom dia, né? Muito boa essa música. Obrigado. Qual o nome? É, Eu sabe o nome? Caminhos para Libertar. Ó, Caminhos para Libertar. muito boa essa música. Pois eu estava vendo aqui, lendo aqui, Lavínia, tu colocou três links. O povo quer forças armadas nas ruas, mas desconfia de corrupção. Núcleo militar investiga corrupção nas Forças Armadas. PM, que liderava o esquema de corrupção no Rio, foi eleito o melhor policial do ano. Bem bolado, né? Eu fiz na escola, no final do ano, um trabalho sobre a corrupção da ditadura, né? Porque a gente estava numa onda, ano passado no caso, mas a gente continua nessa onda, de defender da ditadura, né? Defender o militarismo, achar que não, vai acabar com nossos problemas, que na ditadura era bom. Só que aí eu comecei a pesquisar todos os escândalos de corrupção que tinha na época. Esse negócio das empreiteiras darem dinheiro para presidente começou naquela época. A Camargo Correia, que é aquela empreiteira, e tantas outras enriqueceram naquele período. Só que a diferença de hoje para aquele período é que eles mesmos fechavam os jornais, mandavam matar. Então, logicamente que a gente não tem informação tão que nem a gente tem agora, do que a gente tinha naquela época. Não ia ter. Eles eram as leis, eles entravam lá nos jornais, fechavam os jornais, fechavam as rádios, as emissoras de TV só publicavam, enriqueceram no período deles, só publicavam o que eles queriam. Lógico que a gente não vai ter tantas informações. Mas, se a gente for pesquisar hoje a corrupção na PM, nas Forças Armadas, a gente vai ver que o negócio é tão pior quanto naquela época. E é tão pior do que na política. Porque eles, imagina, como é que tem tanta arma solta por aí? É desvio dos quartéis, desvio da aeronáutica, desvio da marinha, e essas pessoas não se tocam nisso, porque é a coisa mais escondida, né? E as pessoas também têm aquele saudosismo da ditadura, acham que vai mudar alguma coisa, mas não vai, a corrupção está enraizada. E se as pessoas olharem esses links, vão ver que teve um esquema que pegaram no Rio de Janeiro que suspeita de desviarem 200 milhões da polícia. Então, a corrupção, tanto na política, tanto no militarismo, não é botando os militares pro governo que vai adiantar alguma coisa. As pessoas dizem, mas os presidentes da ditadura não enriqueceram. Não enriqueceram porque a gente não tem informação sobre isso. Porque esconderam bem, porque a mídia abafa, porque se um daqueles presidentes abrissem a boca para falar tudo, metade dos empresários tinham caído. E aí, Nico? Essa pesquisa é a nossa esperança, enquanto sociedade, né? Que várias Lavínias tenham surgido nesse período, nesse tempo. É verdade. Com muito mais condições de fazer pesquisa do que a gente. E isso assim, fica um sinal de alerta, né? Para a juventude, para os estudantes, para a sociedade. A gente precisa pesquisar, a gente precisa investigar, a gente é o nosso futuro. Nós estamos tratando do futuro do nosso país, da humanidade.
da forma como as pessoas estão fazendo as coisas, estão trazendo informações para a gente. É toda uma manipulação que chega e a gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? Essa prática, essa atitude cotidiana, consciente, libertária das pessoas, de investigar, de fazer pesquisa, de entender as perspectivas históricas, ao menos os fatos. Os que pesquisam dizem que é culpa da mídia comunista, esquerdista e não sei do que. Eles têm essa de pesquisam, estão vendo, mas a Globo é esquerdista, comunista, que quer doutrinar as famílias. Mas te prepara, Lavínia, assim, porque se tu for realmente querer fazer história, Itamar, né, tu acha que tu tem essa compreensão. O historiador, ele tem menos responsabilidade com a opinião e com os resultados, com as soluções. Ela é uma ciência que não trata da opinião e não trata do resultado, mas dos fatos e da verdade, né? Então é interessante, né, que gente, abstraindo questões ideológicas que são importantes, tem toda uma verdade, né, de como o processo da corrupção está entranhado nas organizações dos poderes de segurança do país, né, pelos fatos, por toda uma história que não é lembrada, que não é pesquisada, que não é contada, né, que não é destacada, que é escondida, né, que agora não vale a pena lembrar. Então é fundamental que as pessoas, né, tenham realmente, Itamar, essa atitude que a Lavínia traz, né, realmente, né, de não se contentar com aquilo que chega, de ter uma opinião em cima de fatos, fazer uma pesquisa, se enfronhar, ter uma responsabilidade social. Gente, e aí, se a gente for, não vai dar tempo aqui de conversar, mas a psicologia, isso dá prazer, né? Isso dá felicidade, sabe? As pessoas, isso é bom para a vida da gente. Sim, com certeza. E aí quando tu vê que tem jovens que pensam iguais ou parecidos com a Lavínia, dá vontade da gente terminar essa nossa tarefa aqui, né? Que ela é inconclusa, né? Daí nós tivemos todo um trabalho, uma militância durante a nossa existência que conseguiu construir o que está aqui, né? Muito por esses relatos que a Lavínia traz da pesquisa histórica que ela faz. Mas as pessoas não têm consciência, elas querem fazer uma reforma de cima para baixo, na verdade. Eles querem achar que vão votar no presidente e vai acabar com os problemas. Mas se tu perguntar, eles não sabem nem do que votaram para vereador no município. Isso é uma outra coisa que tu vai enfrentar na tua trajetória. Ainda mais querendo ser historiadora. E aí o Ico está coberto de razão. Porque tem o compromisso do historiador é com os fatos. Esse é o compromisso. O historiador ele não está ali para ter louros ou para ter faixas sobre ele. Isso é uma outra coisa. Mesma coisa é que a gente faz. A militância social que a gente faz, ela não te garante, né, esse apogeu da fama. Então, essa é a primeira coisa que um historiador como tu e da tua juventude tem que ter clareza, né? E a outra coisa, não desistir frente aos problemas que vai encontrar pela vida, né? E aí, antes de você chegar, eu estava falando justamente sobre isso, né? O quanto vale a perseguição a Lula, quanto Lula vale, né? E aí tem dados do próprio FMI, né, que calcula em torno de 5 trilhões de reais, de hoje até 2018, final de 2018. E a partir de então, né? Por quê? Porque esse é um montante que vai chegar à dívida brasileira e só de juros. Então, nós temos uma grande disputa, uma grande guerra, né? Eu tenho, claro que é uma guerra, tem várias formas de guerra com ao avançar da humanidade, né? Então nós estamos vendo uma delas. E é 5 trilhões que está aí em jogo. Então Lula vai ser perseguido, está sendo perseguido por causa disso. E quando a Lavínia reporta a questão do abafamento dos crimes da ditadura, está acontecendo agora aqui, com o Moro. Teve agora essa semana um fato novo no país, né? Que foi o programa do Partido dos Trabalhadores Institucional, que está aí,
chegando com muita força, assim, o vídeo na casa das pessoas, está havendo um debate muito grande do programa institucional no horário partidário. Não tenho certeza, Itamar, se não foi na quinta-feira, foi dia 12. Dia 12, que foi o dia lá legal do Partido do PT fazer o programa. Eu achei interessante porque aquele programa que foi passado, ele tem a ver com o que nós estávamos conversando há pouco aqui. Ou seja, eu achei muito interessante o programa, um programa muito qualificado, muito importante, porque ele instiga as pessoas a se darem conta das coisas, a pensarem por si próprias, né? Isso eu achei bacana. Não é um programa que traz ali aparatos da comunicação para tentar buscar o imaginário das pessoas com técnicas de persuasão ou com populismo, né? Que são as certas coisas abomináveis que a gente não gosta da política, que sobra para todo mundo. Não. Ali houve um amadurecimento no sentido de não bater nas conquistas, não bater nas investigações, mas trazer elementos para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões do que está acontecendo, né? Qual o interesse que tem por detrás de uma candidatura do Lula, né? O que está aí, que arranjo é esse, que negócio é esse que está por trás, né? Então ele é um programa interessante, ele é um programa mais genuíno, mais instigante, né? Que traz sentimentos importantes da população com uma perspectiva social, de um governo social, né? As pessoas, né, refletirem sobre esta situação, sobre um novo ciclo que se precisa dar ao país, né? Então é muito interessante isso, porque é um programa que tem essa cautela assim, de trazer o depoimento das pessoas e convidar as pessoas para refletirem. Podem continuar criticando e ficando do lado de lá, mas com mais consciência. Mais consciência. Né? Tragam outros elementos, né, para se contrapor, outros projetos que existem, se assumam como conservadores, então, mas não ficarem tentando destruir uma situação onde hoje no país a situação é muito pior e vem de um passado muito maior, que as mesmas pessoas que hoje estão no poder, elas representam, né, um estado de coisas que vem de muito tempo, né? A pesquisa da Lavínia traz isso, né? Então, tu está correta na avaliação que tu faz, que a corrupção é um produto da sociedade capitalista, principalmente primeiro da humanidade, depois da sociedade capitalista, porque o capitalista se beneficia com a corrupção. A corrupção do tráfico de armas, do tráfico de drogas, o caixa 2. Eu quero ver um grande empresário que não tem caixa 2. Não vi ainda. Não existe. Não vi. Quando não se negam bilhões e bilhões, aí os governos ainda, inclusive do PT, dão incentivos fiscais milionários. Isso é uma das críticas que a gente tem que fazer ao último governo de Dilma, por exemplo. Tanto dinheiro que já 283 bilhões de isenção, para que os empresários do Brasil garantissem emprego. Não garantiram, pegaram os 283 e ainda derrubaram a Dilma. Então, isso é uma prova política, ideológica, que não há a conciliação de classes. Eu acho que... Inclusive com os financiamentos que cediam para a JBS, da BNDES, né? Além desses financiamentos de todos. Tem que financiar o pequeno, tem que financiar o povo, não o empresário, porque empresário está nem aí. Vai sonegar, vai obrigar a pessoa a trabalhar 12 horas por dia, eles não querem dividir. E aí a gente percebe que com todas essas benesses que o governo de conciliação propôs fazer, não foi suficiente para a ganância do capital. Mas eu quero salientar isso, né, que o Caixa 2 está intimamente ligado com a corrupção e com a lavagem de dinheiro. É só através desse tráfico criminoso que esses dinheiros alimentam nessas contas bilionárias, né? E outra coisa que me faz questionar é de que, assim, como que o fisco nunca viu isso? O Ministério da Fazenda nunca viu, nunca se atentou, né, para essa montanha de dinheiro circulante no Brasil, porque é muita mala, é muito dinheiro circulando. Então, essas são questões que a gente tem que salientar também, né? Então, e nós estamos vivendo isso há muito tempo no Brasil, e agora a sociedade, ela
se dá conta disso, né? Porque hoje, como se fosse uma novela, né? Muitas vezes, que é uma coisa também, é um outro papo, eu não gosto dessa espetacularização, né, das coisas. Hoje, todas as pessoas estão se dando conta, né, esse tal do ralo que vai todo o dinheiro que falta da saúde, da educação, do transporte, da parte social, do amparo para as pessoas que precisam. Para onde é que está indo esse dinheiro? Está indo para o bolso, né, de organizações criminosas. E é uma reflexão também que precisa ser feita, Lavínia e Itamar, justamente aquilo que muitas vezes os partidos de base social de esquerda falam, da importância do fortalecimento do Estado, né? Dos processos públicos. A importância da renovação também. Mas assim, isso que tu falou é fundamental, quer dizer, um Estado qualificado, renovado e que saiba, né, corrigir e prezar pela ética pública. Né? Com certeza, porque a direita se renova. É só tu olhar aí quanto político novinho que tem, tanto na prefeitura municipal, 20 e poucos anos. Aí tu vê nossos companheiros que tem mais de 30, 40 às vezes. Então, muito tempo na política. Os quadros não se renovam, né? A esquerda não está se renovando. São dois desafios importantes. São dois desafios, né? Que a juventude, né? Teus pares na sociedade tem que... São dois desafios importantes. Né? A importância da presença do Estado, né, para que realmente o interesse público, o bem comum, não fique entregue à especulação privada e aos grandes, que acabam submetendo os menores, né? Como o Itamar diz, o aprofundamento desse capitalismo mundial e brasileiro, né? E esse outro tema também, mas um Estado moderno, renovado, qualificado, né? Um Estado que ande de verdade. Apostando no empreendedorismo também. Né? Apostando no empreendedorismo, Estado sem burocracia, com agentes públicos profissionais comprometidos, que tu tenha a capacidade e a firmeza de realmente valorizar o bom agente público. Né? A valorização do funcionalismo é o principal. Levando em consideração que a gente tem um monte de professor aí no estado que trabalham 40, 60 horas para ganhar uma merreca, às vezes não tem, agora no parcelamento não tem dinheiro nem para ir para dar aula. Isso é um absurdo. Os professores são a base da coisa toda. E são os menos que... Mas esse empobrecimento da classe trabalhadora e do funcionalismo, ele é proposital. Ele está por dentro de um projeto político ideológico que está sendo implementado pelo Sartori, pelo PMDB. Né? E aí isso é transversal, gente. Ele sai daqui, passa pelo Estado e vai na União. Mas ano que vem, pode ter certeza que ele vai, metade do ano, vai dizer que resolveu o problema do Estado, vai começar a pagar em dia, só cabe a gente que eu digo é a sociedade, a contrapor isso. Essa é a tarefa que a gente estava te dizendo, Lavínia. O historiador tem que contar essa história. Né? E ele faz um trabalho muito duro, muito pesado para contar essa história de uma maneira que não é passada oficialmente. Né? Então, esse é o legítimo trabalho da militância de esquerda, é o paralelo. Né? É fazer a contra-informação, né? Fazer a contra-revolução que a gente fez desde os outros que vieram antes da gente fizeram em 64. Então, esse é o nosso papel. E o cidadão, né, ele precisa, na hora do voto, votar de uma forma muito mais corajosa, né, e respeitar mais aquele momento dele sair de casa e ir numa escola para depositar seu voto na urna. Né? Ele precisa poder depois olhar para os seus filhos, olhar para sua esposa, olhar para o seu esposo e dizer: eu votei consciente. Apesar dos pesares, de todos os indícios, né, dessa política do jeito que ela está, de não ver uma perspectiva muito segura de que, pronto, depois dessas eleições nós temos uma nova política honesta, libertadora, o Brasil vai para frente, o Rio Grande do Sul. Apesar de a gente não ter essa garantia, eu fiz a minha parte. Então, isso tem a ver com o que a gente estava conversando antes, né?
que as pessoas precisam se dar conta das suas responsabilidades em relação ao destino do país e não ficar nessa lógica de jogando para os outros. Isso, inclusive, tem a ver um pouco com as relações de trabalho no setor público, que é o meu ambiente, né? Sou funcionário público há muito tempo e discuto muito com meus colegas sobre isso. A gente discute muito isso, quer dizer, até que ponto vale a pena eu, funcionário público, trabalhar perto do poder, num órgão ali que tem as decisões e ficar sendo omisso e conivente com as coisas que acontecem numa prefeitura, num governo estadual, num órgão público, né? E infelizmente isso é uma situação muito recorrente, né? De algumas pessoas chaves do Estado, os políticos vão embora depois para os seus gabinetes. Eles estão ali eventualmente num cargo de confiança ou de direção, né? Depois eles vão embora lá para os seus gabinetes, ficam os funcionários. E também um extrato da sociedade que acontece muito, essa falta de consciência, é dentro do setor público, né? Porque todos esses processos de dilapidação, de desmonte do Estado brasileiro, né? E que vem para os estados, os governos estaduais e que vem para as prefeituras, eles sempre têm lá dentro do órgão público um braço do setor público dando aval para isso e fazendo isso acontecer. Sindicatos, né? que pode ter por favor. a certeza, isso é a lógica, né? A prefeitura de Viamão, ela está tomando algumas decisões que vão ter um custo muito alto no futuro, que vão tirar dinheiro de recursos sociais, que estão, na verdade, priorizando projetos que não seriam os projetos mais importantes de uma prefeitura, mudando estruturas em função disso. Tem lá funcionários públicos dando aval para esse tipo de coisa. E é isso também, a consciência na hora do voto, a consciência na hora de uma discussão política e a consciência de quem está lá dentro do setor público também. Com certeza, a consciência da nossa função era fundamental. Ontem eu tive que lá na Vila Nova, meu filho está morando lá, e aí fiz o atalho, saí aqui pela Restinga, né? E aí tive a oportunidade de passar por duas grandes vias da cidade de Viamão, que é a Avenida que eu moro, a Jardim Crai, que liga no Beco dos Cunha, que liga na Martinica, na Santo Onofre, São Tomé, e aí tu vê que a cidade de Viamão está abandonada, né? São asfaltos de mais de 20 anos, que não tiveram manutenção nos últimos 6, contando os governos de Bonato e de André. E só asfalto aquela parte de Viamópolis, SESI, aqueles colégios ali de Santa Isabel. Aí tu vê, aí tá na frente mas aí dos lados tu vê que a coisa... Não, enquanto tu faz essa leitura, tu mostra que esses governos estão interessados em só preservar o seu patrimônio. Claro. É o patrimônio individual, né? E aí tu percebe que... Relógio. Isso, aí tu percebe que a cidade está abandonada, né? Então não tem trafegabilidade. Quando tu abandona o acesso, tu abandona o povo, porque o povo não consegue se locomover mais com agilidade. Esse povo fica com menos tempo para pensar em como se defender e como participar da vida social e política da cidade. Então nós temos grandes problemas para serem enfrentados e para serem denunciados, né? E aí essa compreensão que tu fala aí é fundamental. As pessoas têm que saber qual é o seu papel, tanto na vida privada quanto na vida pública. E Não a é? retaliação também, né? Oi? E a retaliação, se os funcionários públicos, principalmente na prefeitura de Viamão, que são poucos, assim, se começarem a se revoltar muito contra esse governo, eles vão ter que sofrer até o último dia do governo porque eles têm a maioria na Câmara, o impeachment sairia, por exemplo. Não, mas essa é uma outra propaganda que serve aos poderosos, que é a questão do impeachment. É golpe, né? Nós não temos nenhuma argumentação, vamos dizer assim, criminosa que comprove que isso que eles fizeram aqui na cidade é crime. Ele é um crime político e é um crime de classe. Se o funcionalismo começar a se revoltar muito contra a prefeitura, eles poderiam sofrer esse tipo de retaliação. Mas daí entra a organização sindical, fala aí. Exatamente. Os sindicatos eu acho assim, a Lavínia traz uma preocupação que é muito importante. No momento que a gente começa
a entrar nessa lógica de desafiar as pessoas, de não se submeterem a desmandos, né? A gente não está querendo dizer com isso que as pessoas vão fazer isso numa revolta individual das pessoas. Não. Coletivo. Claro que eu tenho que me preservar. Claro que eu tenho uma estrutura mais poderosa, que é as estruturas gerenciais, as chefias, que têm o poder da caneta, né? Mesmo essa comissão especial que tem na prefeitura, que analisa de forma, com representação dos funcionários, que teve eleição, se realmente um funcionário cometeu um crime, uma irregularidade passível de uma punição maior, essas comissões, elas, pelo menos não estou falando da prefeitura de Viamão mesmo, uma coisa que infelizmente acontece no país, elas têm muitas vezes uma influência maior do dedo de quem está lá no poder, né? Então, claro que essa atitude consciente das pessoas dentro do setor público, dos funcionários, evitando e não se submetendo a decisões que não são corretas, que vêm de cima para baixo, sem cumprir os prazos e tal, não pode ser uma atitude individual, né? O setor público tem que estar organizado para fazer isso, né? As pessoas têm que conversar sobre isso, têm que buscar suas instâncias, né? Aí, como o Itamar falou, né? Instâncias sindicais, buscar organizações, e aí, como a Lavínia falou, infelizmente, um sindicato que muitas vezes ele não está cumprindo o seu papel, né? Então, tu tem que ver, esses tempos, ainda quando eu estava postando, eu fiz uma proposta dizendo, mas então a associação lá, tem uma associação dos professores, reúna os professores, mudem o estatuto, quem sabe uma associação dos funcionários da prefeitura, te lembra disso? Mas é esse o caminho. O caminho não mudou, continua esse. O espaço não pode ficar vago, sabe? Tem que ser ocupado. Um sindicato não está ocupando, isso já aconteceu na história. Então, delegados de polícia é uma corporação. Eu posso ser contra a corporação dos delegados, mas eles têm a organização deles. É uma associação que discute toda a situação deles, que fez toda a construção da carreira dos delegados. É a associação, porque o sindicato não respondia. Então tá, então nós vamos ter vamos fazer a nossa relação com o governo. Aí o espaço de poder dos sindicatos, das associações, entra em conflito. Mas e aí, Lavinha, qual é a nossa tarefa? A minha, a tua, do ICOA, de quem pensa parecido com a gente? É tentar incidir sobre essas categorias. Nós temos que incidir sobre aqueles funcionários da Prefeitura de Viamão que estão mais próximos a gente, para essas pessoas serem mobilizadas. E, olha, são 50 e tantos anos de luta aí, né? Não é difícil, não é fácil. Não é fácil, mas tem que ser feita. Tem que ser feita. E tem muita coisa para ser feita, né? Porque o processo ele é permanente. Né? Ele é permanente. Mas a gente vai ter que ir no intervalo aqui. São 11h26. Nós estamos no www.radiosantosisabel.com.br. A gente vai, mas já volta aí. Nosso sindicato com os funcionários está... Eu fiz uma proposta, sabe? Eu disse, olha gente, vocês não podem nesse momento ficar refém, eu disse para os funcionários isso. Tá, mas o que nós vamos fazer? Queria conversar comigo. Gente, vocês não podem ficar refém do sindicato. Se o sindicato não responde, sinto muito, mas o professor vai ter que conversar, sair da questão corporativista e quem sabe esse sindicato passar a discutir os interesses de todas as categorias. E ter uma contribuição, fazer uma assembleia, ir de sala em sala. Tem associação aqui em Viamão dos professores? Sim, eu fiz uma proposta objetiva, sabe? Proposta objetiva, ou seja, não dá mais para os funcionários da prefeitura não ter uma representação em defesa deles, inclusive com escritório jurídico qualificado e tal. E aí eu disse para eles, vocês têm que conversar, professor, e transformar a associação dos professores em associação dos funcionários. Entendeu? E fazer uma disputa lá dentro, porque certamente, Tamara, vai ter professores que vão dizer, não, isso aqui é uma conquista nossa, dos professores. E eu não tiro, assim, eu sou contra, tá? Mas eu entendo a cabeça das pessoas. Isso aqui é a associação dos professores. Eles que façam um sindicato para todo mundo, uma associação para todo mundo. Vai dar discussão, mas é uma possibilidade. Pegar uma entidade, ela muda o papel dela, passa a ter um papel mais geral, associação dos funcionários, dos servidores públicos municipais, né? E passa a discutir todas as questões. Tá? Enfim, não sei se é a melhor alternativa, mas é uma alternativa. Mas, assim, tem que pensar nas alternativas. Hoje o funcionário da prefeitura de Viamão está refém do governo, mas também o que quer. Sim. O próximo está. Não, e ainda mais com o escândalo que está ali, né? Esses dias. É um prato cheio para esses funcionários. Não estão chamando os concursados, então contratando gente para seletivo, contrato de 2 anos? Esse dia o Rocinho chegou e disse para uns amigos meus assim, não, porque e as pessoas até concordaram, a discussão baixa, até critiquei o meu amigo lá.
Não, porque nós não podemos contratar mais funcionários, não podemos recompor os salários dos funcionários, porque a gente tem que entregar esses assaltos aqui para a população. Esse é o discurso. Eles fazem para a população, eles jogam para a população. Aí eu chego e digo, tá, mas ô fulano, por que tu não conversou com as pessoas no seguinte sentido? Essa rua precisa ser fiscalizada por funcionário público. Essa rua, ela vai depois, quando tem um fornecedor, precisa ser pago. E tem que ter um controle lá do pagamento. Tu tem sempre os funcionários públicos por trás que vão verificar se realmente essa rua foi feita da forma correta, se os pagamentos estão sendo feitos. Ou seja, tu faz e depois faz, que é o que acontece no Brasil. Mas eles têm engenheiro para fazer esse tipo de coisa? Funcionário público, a prefeitura precisa ter gente para coordenar tudo. De alguma forma tem que ter. Então ele está entregando a rua e raiz depois. Pois é, eles colocam aquelas ruas tortas que eles fazem. E não deve ter nem engenheiro por trás Com daquilo. valores de funcionário. Uns 2, 3 engenheiros para fazer só esse tipo de coisa. Não fechamos ao meio-dia, pode carregar. Calma, quando que calma, toca o microfone na cara. Não quer calma. Mas é muito difícil convencer a juventude a ter consciência. Abra sua microempresa com Silvano Contabilista. Isso valoriza. Sabe que essa associação de professores? Não é a APV, é a APV? APV, né? Depois da vinheta, tu entra cantando aí. Já te afina aí. Sim, senhor, seu produtor. Uma romântica? Né? Romântica? Isso. Os militantes também amam a mulher. Eu falei pra ele, toca música romântica, os militantes também amam. Funerária São Miguel, há 40 anos prestando assistência à família com respeito, cremação em Porto Alegre a partir de R$ 1.950. Funerária São Miguel, sendo a mão amiga na hora difícil. Funerária São Miguel, na Avenida Cristóvão Colombo, 1716. Fone 5132221265, 32221265. Rádio Santa Isabel FM. Mais uma autoral, então? Isto. Vou quebrar um pouquinho a lógica agora, vou tocar uma romântica. Ah, tá. Ah, tá. Entendi nela, minha. Não, mas é importante, porque eu toquei músicas assim de uma época, né? E essa aqui eu fiz faz um tempo, foi no mês passado. Eu não te disse teu cheiro, não te falei que desejo, não quero incomodar. Palavras, deixa eu entrar com meu beijo. Eu não te disse, eu não te falei do desejo, não quero incomodar. Palavras, deixa eu entrar com meu beijo. Deixa eu entrar por duas razões. Esqueceu a Deixa eu letra. lembrar aqui. Vai lá, dedilha aí, dedilha. Deixa eu entrar. Lembrei agora, música nova. Por duas razões, pra responder ao meu corpo, pra responder ao teu corpo. Duas Viu? razões. Viu? E aí, conta um pouquinho como é que é essa produção artística que tu fazia. Bate a inspiração e tu escreve. Na verdade, assim, ó, eu tenho trazido o Itaprati aqui, principalmente, né, músicas assim de uma
uma militância, vamos dizer assim, que eu tenho junto com várias pessoas aqui na cidade, também no estado, músicas temáticas, né? Uma preocupação com o que acontece nas relações de trabalho, a exploração, a necessidade das pessoas justamente se libertar, nada diferente do que a gente vem conversando nos programas. Né? Então, tem algumas coisas assim mais sentimentais também. Sim, eu tenho. É uma mescla. Uma mescla. Os Né? militantes também amam. Eu tenho isso, né? Eu tenho a música da consciência e a música do sentimento, com certeza. Né? Procuro trazer temas assim contemporâneos, assim, né? Essa minha última música, por exemplo, Duas Razões, né? Fala do encontro de duas pessoas, né? Do desejo. Vai começar o romantismo. Não, mas isso é bacana, né? É bacana a gente trazer esses temas, assim. Então, realmente, tem essas duas vertentes. Dá para dizer que é um estilo pop? Pop. Pop. Não entendo nada disso. A gente deduz. Só deduz. Mas, gente, assim, ó, hoje a gente conversou, antes de vocês chegarem aqui nos estúdios, sobre várias coisas. Tem a questão do racismo, que está sempre posta na sociedade, e agora, esse último 15 dias aí, a Dove fez uma propaganda que insinua que as mulheres pretas, negras, tomando banho com Dove, passando creme, ficariam brancas. Né? Outra questão que também a gente comentou aqui, que o Jean Willis propõe uma emenda à Bíblia, né? Aonde, para retirar trechos considerados homofóbicos, que já está gerando um baita... Mas eu não sei se isso de repente pode ser fake news, assim. Isso pode ser meio fake news, assim. Tem que pesquisar mais a fundo se isso é verdade, porque inventam tanta coisa. Não, isso é de origem fidedigna, não é fake news, não. Surgiu o tal vídeo na Inglaterra, né? E a proposta do deputado é fato, ele apresentou na Câmara, até para chamar a atenção, né? Até para chamar a atenção da sociedade. Não vai ter grandes mudanças na vida das pessoas alterar a Bíblia, né? Quinta-feira foi feriado de Nossa Senhora Aparecida, assim, no estado, num país laico, feriado religioso. Sim. Eu nem discuto essa questão do feriado, porque é o de menos, né? Ninguém discute porque é feriado. Até por isso assim, ó. Porque se tu for falar sobre a questão do sincretismo religioso, né, quando tu fala de Maria Aparecida, tu fala de outras entidades da Umbanda, por exemplo, do Candomblé. Então, e aí os afrodescendentes e os ubandistas não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em poder fazer a sua crença. Né? Então esse debate, se nós ou não somos um país laico, ele é o menor. A gente não é um país laico. Mas é o menor. Né? O que nós temos que estar preocupados é com o fundamentalismo que usam para convencer as pessoas de que tem que ser, né, nem a Santa Aparecida aí é levada em consideração pelos fundamentalistas. Então, só para recapitular com vocês, né, o quanto a gente tem de assunto e que tudo isso tem um único objetivo, que é mascarar a atual realidade político brasileira, que é impedir que o Brasil siga, ou retorne, melhor dizendo, a um projeto de sociedade diferente. E junto com isso, teve a polêmica lá da questão da independência de uma parte da Espanha. Tá? E lá da Espanha também vem experiências de que há possibilidade de se viver numa sociedade comum. Tá? Tem na internet também um vídeo falando sobre a cidade comunista da Espanha. Parece que o nome da cidade é Marinaleda, né, na Espanha, que fala, né, sobre como vivem, né, são quase 3.000 pessoas na cidadezinha. E tem uma concepção espanhola, cooperativada, ou melhor, comunista, cooperativada, que as pessoas possam viver. E é nesse sentido que a gente tem que começar a trabalhar. Né?
chamar a atenção das pessoas como é que elas podem participar de uma outra forma, que não seja no capitalismo. Hoje no Brasil a gente tem muitos movimentos alternativos, né, que fazem eventos, fazem jornadas, estabelecem conexões através de mídias alternativas, né? É importante as pessoas se ligarem nisso, né? Porque o conservadorismo no Brasil, ele sempre esteve muito vivo, né? Muito vivo. Só que sorria, você está sendo filmado. Quer dizer, em determinados momentos a gente tinha governos, instituições que não deixavam essas coisas acontecerem assim. A própria Constituição brasileira de 88, ela teve um viés de, em termos de fundamentos legais, a gente ter uma concepção mais humana de sociedade do país e passar a não permitir mais os abusos que vinham e estão se perpetuando. Essa Constituição, por conta deste governo que está aí, por conta deste Congresso que está aí, ela está sendo rasgada a cada dia, né? E na calada da noite, buscando retirar da Constituição todos os direitos sociais, toda a visão humana que se tinha a partir daquela Constituição. Os abusos, né, o racismo, eles vêm acontecendo de uma forma absurda em todas as relações.